Existe um conjunto de comportamentos que, quando estão presentes juntos num casamento, conseguem prever o divórcio com 93% de precisão. Não são os grandes trairão. Não são as brigas que acordam os vizinhos. Não é a semana em que vocês mal se falaram. São 4 padrões que a maioria dos casais pratica todo dia e acha completamente normal. Porque quando você está dentro, parece que é só o jeito que a vida ficou. Parece que é cansaço, rotina, estresse do trabalho, fase dos filhos. Parece que vai passar. Um pesquisador chamado John Gottman passou mais de 40 anos estudando casais. Filmou, analisou, mediu frequência cardíaca, microexpressões, padrões de linguagem. E o que ele descobriu não é teoria, é padrão. Ele consegue assistir a uma conversa de 15 minutos entre um casal e prever, com 93% de precisão, se aquele casamento vai terminar em divórcio. O que ele observa nessa conversa são exatamente esses 4 comportamentos. Nesse vídeo, você vai conhecer cada um deles, com exemplos reais do que parecem dentro de casa, não em consultório. Vai entender por que são tão difíceis de reconhecer quando você está dentro. E para cada um, vai ter pelo menos uma coisa concreta que pode ser feita quando você percebe que está acontecendo. Não é alarmismo, é diagnóstico. E diagnóstico é o único começo possível. Gottman não estudou casamentos em crise. Estudou todos os tipos de casal. Os felizes, os medianos, os que estavam sofrendo em silêncio, os que estavam à beira do colapso. E o que ele descobriu é que a diferença entre os casamentos que sobrevivem e os que não sobrevivem não está na quantidade de brigas. Está na qualidade do que acontece durante e depois das brigas. Casais que ficam juntos brigam. Brigam com frequência, às vezes com intensidade, mas fazem algo que os casais em deterioração não fazem. Eles reparam. Eles encontram uma forma, mesmo imperfeita, mesmo desajeitada, de interromper o ciclo antes que ele se instale como padrão. Os casais que Gottman identificou como de alto risco não brigam necessariamente mais. Eles caíram em 4 padrões específicos que ele chamou, sem eufemismo, de os 4 cavaleiros do Apocalipse. O nome é dramático. O que eles descrevem é o cotidiano de milhões de casais brasileiros agora. E aqui está o motivo pelo qual são tão difíceis de reconhecer. Cada um desses 4 padrões parece justificado no momento em que acontece. Cada um tem uma versão razoável, uma explicação plausível, uma forma de se disfarçar de comunicação normal ou de reação humana compreensível. É exatamente por isso que casamentos morrem devagar. Não de uma explosão, de repetição. Então vamos ver cada um, não como conceito, mas como cena, como um momento específico que você talvez já tenha vivido esta semana. O primeiro sinal é a crítica. Existe uma diferença entre uma reclamação e uma crítica. A diferença parece pequena. O efeito no casamento não é. Uma reclamação fala sobre um comportamento específico. Você não avisou que ia chegar tarde e eu fiquei esperando. É um problema real, sobre um evento real, com começo e fim. Uma crítica fala sobre a pessoa. Você nunca pensa em mim. Você é sempre assim, completamente indiferente ao que eu preciso. A crítica generaliza. Usa sempre e nunca. Transforma um incidente em evidência de um defeito de caráter. E o que parece, para quem faz, é simplesmente estar expressando o quanto algo doeu. Mas o que chega para quem recebe é um ataque à identidade, não ao comportamento. Quando isso se torna padrão, a pessoa que recebe a crítica começa a se defender antes mesmo de ouvir, porque aprendeu que qualquer conversa sobre um problema específico pode, a qualquer momento, virar um julgamento sobre quem ela é. O que está por baixo da crítica, quase sempre, é uma necessidade emocional que não está sendo atendida e que nunca foi dita diretamente. A crítica é a forma distorcida dessa necessidade aparecer. O antídoto de Gottman é simples de enunciar e difícil de praticar. Substituir a crítica pela queixa com pedido. Quando você chega tarde sem avisar, eu me sinto invisível. Eu precisava que você me mandasse uma mensagem. Mesma dor, sem ataque à identidade, com um caminho possível. O segundo sinal é a defensividade. A defensividade é a resposta natural à crítica. É quase impossível não ser defensivo quando você se sente atacado.
O problema é que a defensividade, mesmo quando completamente compreensível, interrompe qualquer possibilidade de conexão real. Porque ela envia uma mensagem clara para o outro lado. O problema não sou eu, é você. Parece assim no cotidiano. Seu parceiro diz que a casa está sempre uma bagunça. Você responde: eu trabalho o dia inteiro, cuido das crianças e ainda tenho que ouvir isso? Você não faz nada diferente. Você não mentiu. Provavelmente não estava errado. Mas a conversa morreu ali. A defensividade transforma toda tentativa de comunicação em competição. Quem está certo, quem fez mais, quem tem mais direito de se queixar. E enquanto o placar está sendo disputado, a necessidade emocional que iniciou a conversa continua completamente sem resposta. O que interrompe a defensividade não é concordar com tudo, é reconhecer alguma coisa, mesmo que pequena, antes de apresentar o próprio lado. É verdade que a casa está bagunçada. Eu também estou sentindo que estamos sobrecarregados. Como a gente resolve isso juntos? Não é rendição. É o único movimento que mantém os dois na mesma equipe. O terceiro sinal é o desprezo. Este é o mais destrutivo dos 4. Gottman é direto sobre isso. O desprezo é o preditor mais forte de divórcio que existe. Não a frequência das brigas, não a intensidade dos conflitos. O desprezo. Porque o desprezo não diz você errou, diz você é inferior. Aparece em formas que parecem pequenas. O olho virado enquanto o outro fala. O sorriso torto de ironia. O tom de voz que transmite que absurdo você estar dizendo isso. O sarcasmo que humilha em vez de brincar. A piada sobre o outro na frente de outras pessoas. O desprezo é crítica com veneno. Ele comunica nojo, superioridade moral, desumanização do parceiro. E o que ele faz ao longo do tempo é corroer completamente a base de segurança que qualquer relacionamento precisa para sobreviver. Ninguém consegue ser vulnerável com alguém que demonstra, de forma consistente, que o acha ridículo. Ninguém consegue se abrir para uma conversa real quando o risco é ser humilhado. E o que torna o desprezo especialmente perigoso é que ele se instala lentamente. Começa como frustração acumulada que não foi processada, vai se transformando em raiva crônica e eventualmente se cristaliza em algo que parece ao avesso do amor, indiferença com hostilidade. Se você reconheceu o desprezo no seu casamento, seja vindo de você, seja vindo do outro lado, isso não é hora de pânico. É hora de parar e entender o que está por baixo disso. Desprezo que durou meses não some em uma conversa. Mas a consciência de que ele existe é o primeiro movimento real. O quarto sinal é o stonewalling. O stonewalling é o fechamento completo. É quando uma pessoa para de responder durante um conflito, não porque escolheu se acalmar, mas porque o sistema nervoso dela simplesmente desligou. Parece assim. Você está no meio de uma discussão importante. O outro para de responder. Desvia o olhar. Responde em monossílabos. Sai da sala. Pega o celular. Age como se você não estivesse falando. Para quem está do lado de fora, parece punição. Parece rejeição deliberada. Parece indiferença. Para quem está fazendo, e Gottman explica isso com precisão, quase sempre é sobrecarga fisiológica real. O corpo entrou em modo de ameaça. A frequência cardíaca disparou. O sistema nervoso entendeu que continuar a conversa naquele momento é perigoso demais. E desligou. O problema é que o fechamento, mesmo quando involuntário, comunica ao outro lado. Você não vale nenhuma resposta. E quando stonewalling se torna o padrão, quando toda conversa difícil termina com uma pessoa se fechando completamente, o casal para de ter conversas difíceis. Para de tentar. E o silêncio que se instala não é descanso. É distância que vai ficando permanente. O antídoto aqui começa com reconhecer o sinal antes que o fechamento complete. Eu preciso de 20 minutos para me acalmar, mas eu volto para essa conversa. Não é fuga, é regulação. A diferença entre os dois é a intenção de retornar. Agora que você tem os 4 nomes, crítica, defensividade, desprezo e stonewalling, a próxima pergunta natural é: qual desses está mais presente no meu casamento? Com que frequência? Nos 2 lados ou só em um? Essas perguntas têm respostas mais precisas do que parecem.
E existe um material na descrição que foi criado exatamente para isso. É uma planilha de diagnóstico que, em cerca de 20 minutos, entrega um mapa visual de onde vocês estão alinhados e onde estão distantes. Você pode usar sozinho ou com o seu parceiro. O link está na descrição. Existe uma distinção que muda tudo e que Gottman levou anos para documentar com clareza. A presença ocasional de um desses 4 padrões não é sentença de morte. Todos os casais criticam às vezes. Todos ficam na defensiva em algum momento. A questão não é se algum desses comportamentos existe no seu casamento. É se eles se tornaram o padrão dominante. Se são a forma habitual como conflitos são conduzidos. Se eles substituíram completamente outras formas de interagir. A diferença entre crise e deterioração está na frequência, na intensidade e, principalmente, na ausência de reparo. Reparo é qualquer ação que interrompe o ciclo antes que ele se complete. Pode ser uma frase, pode ser um gesto, pode ser uma pausa deliberada antes que o fechamento se instale. Gottman descobriu que casais saudáveis não evitam conflitos. Eles desenvolvem, com o tempo, uma linguagem de reparo que os dois reconhecem. Uma frase que diz: "Eu sei que a gente está brigando, mas eu não estou contra você." Essa linguagem não precisa ser sofisticada. Precisa ser sincera. E precisa ser recebida pelo outro como o que é. Uma tentativa de manter os dois na mesma equipe. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que uma briga terminou com algum tipo de reparo? Não com um dos dois cedendo por cansaço, não com silêncio até o dia seguinte ficar mais leve, mas com um momento real de reconexão entre vocês. Se você precisou pensar por mais de alguns segundos, esse é o dado mais importante que esse vídeo pode te dar. Não a frequência das brigas, a ausência de reparo. Porque casamentos que sobrevivem à crise não sobrevivem porque param de brigar. Sobrevivem porque desenvolvem formas de se recuperar, e essas formas podem ser aprendidas. Elas não são intuitivas, não são o que a gente absorve na família de origem, na maioria dos casos. São habilidades, e habilidades podem ser ensinadas, praticadas e instaladas. Agora, uma resposta direta para a objeção que provavelmente está na sua cabeça agora. Mas e se só eu quiser mudar? E se o meu parceiro não tiver interesse em nada disso? Só você querer basta para começar. Não basta para terminar, mas basta para começar. Porque quando uma pessoa muda, como responde durante um conflito, o ciclo muda. Não imediatamente, não sem resistência, mas a dinâmica se altera, porque dinâmica é um sistema, e sistemas respondem a alterações nos seus componentes. Você não precisa esperar que os dois estejam prontos ao mesmo tempo para dar o primeiro movimento. Se quiser transformar o que aprendeu aqui em um plano concreto para o seu casamento específico, tem um material na descrição que vai te ajudar a dar esse próximo passo, em 20 minutos, com o seu parceiro ou sozinho. Então, recapitulando o que você tem agora. 4 padrões. 4 nomes. Crítica, que transforma um problema em ataque à identidade. Defensividade, que transforma toda conversa em competição de quem está certo. Desprezo, que corrói a base de segurança do casamento por dentro, lentamente. Stonewalling, que fecha a conversa antes que ela possa chegar em algum lugar real. Esses não são defeitos de personalidade, não são sinais de que vocês são incompatíveis. São padrões aprendidos, muitas vezes absorvidos de casamentos que vocês observaram antes de ter o próprio. Padrões que o cérebro automatizou porque, em algum momento, pareceram ser a única forma de se proteger. E padrão que foi aprendido pode ser interrompido. Não de uma vez, não sem esforço, mas pode. Gottman passou 40 anos provando isso. Não apenas identificando o que destrói casamentos, mas documentando o que o salva. E o que salva não é a ausência de conflito, é a capacidade de se recuperar dele. Se algum desses 4 sinais ressoou para você hoje, se você ouviu a descrição e pensou, isso somos nós. Isso não é motivo de desespero. É informação. E informação é poder de agir. Casamentos não morrem de uma vez. Morrem de padrão. E o fato de você estar aqui, assistindo esse vídeo, procurando entender o que está acontecendo dentro de casa,
Isso diz algo sobre você. Diz que ainda há algo que recusa aceitar o silêncio como resposta final. Esse canal existe para isso. Para que o que você vive em casa tenha nome, tenha caminho, e não precise ser vivido no escuro. Se fizer sentido para você, fica por aqui.